A operação policial mais violenta da história do Rio de Janeiro, que deixou mais de uma centena de mortos, tinha um objetivo oficial: conter o avanço do Comando Vermelho, o maior e mais antigo grupo criminoso do Rio de Janeiro. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. Mas como surgiu o Comando Vermelho e como ele se tornou tão poderoso? Eu sou João Feletti, da BBC News Brasil, e neste vídeo te explico como a história dessa facção pode ser entendida em 7 capítulos, e qual o papel do regime militar e de diferentes governos na expansão dela pelo Brasil e até pelo mundo. Tudo começa no Brasil dos anos 70, quando o país vivia em plena ditadura militar. Nessa década, um grupo de presos políticos foi misturado a um grupo de presos que haviam cometido crimes comuns no Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, que fica a mais ou menos 100 quilômetros da cidade do Rio. Nessa época, muitos presos políticos tinham sido detidos por assaltos a banco, que viraram uma forma de financiar o movimento de resistência ao regime. Antes da chegada dos presos políticos, essa penitenciária abrigava pessoas com pouco ou nenhuma educação formal, que não sabiam bem os direitos que eles tinham. Já entre os presos políticos, muitos eram de classe média com um bom nível de escolaridade. Esses dois grupos passaram a conviver na penitenciária e os presos políticos começaram a intermediar as negociações em busca de melhores condições no presídio. E esse foi o germe do CV, que no início era chamado de Falange da Segurança Nacional, nome que fazia alusão à Lei de Segurança Nacional em que os crimes de assalto a banco eram enquadrados. Depois o nome mudou para Falange Vermelha, até que a imprensa passou a usar o termo Comando Vermelho ou CV, que permanece até hoje. Um dos fundadores do CV foi William da Silva Lima, também conhecido como o Professor. No livro 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, ele conta que o grupo surgiu para organizar o espaço carcerário e criar regras de convivência entre os presidiários. O segundo capítulo dessa história se passa entre o fim dos anos 70 e o início dos 80. Com a lei da anistia em 79, muitos presos políticos foram soltos, o que, segundo pesquisadores, enfraqueceu a luta por justiça social dentro das cadeias. E a partir da década de 80, muitos dos presos comuns passaram a arquitetar planos de fugas dos presídios. Mais de uma centena deles conseguiu escapar e começou uma nova onda de assaltos a bancos. Com o dinheiro que eles conseguiram roubar, passaram a investir num outro ramo, a venda de cocaína. Essa foi a época em que a Colômbia se tornou uma grande produtora mundial dessa droga, o que mudou as rotas globais do tráfico. O Brasil virou então um entreposto importante no envio de cocaína para a Europa, algo que persiste até os dias de hoje. O mercado do tráfico de drogas no Brasil já era disputado por diversas quadrilhas e facções. E como se trata de um comércio ilegal, os membros do CV não podiam simplesmente fazer um BO na delegacia caso a cocaína fosse roubada por facções rivais. É nesse contexto que surgem dissidências e rivalidades, além da disputa pelo controle dos territórios. Com isso, a demanda por armas cresceu, o que gerou lucros para os vendedores de armamentos e também para os policiais que desviavam pistolas, rifles e fuzis das forças de segurança. E isso também criou uma necessidade da própria polícia de se armar cada vez mais, com equipamentos cada vez mais poderosos. E tudo isso fez com que os índices de violência no Rio de Janeiro explodissem nos anos 90. Em 94 foram registrados quase 65 homicídios por 100 mil habitantes no estado. Só para você ter uma ideia de como esse número era alto, a taxa atualmente está em 24 mortes por 100 mil habitantes. Vamos então ao capítulo 4. Numa tentativa de enfraquecer e desarticular o CV, o governo decidiu transferir os líderes do grupo que estavam presos no Rio para outros estados no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas o efeito prático da medida foi o oposto do esperado. Esses chefes espalharam o Comando Vermelho para outros lugares, o que solidificou essa facção como a mais poderosa do Rio de Janeiro. O jornalista Rafael Soares, que acompanha esse tema há muitos anos, explica que o CV funciona como uma franquia, ou seja, existem vários donos de morros que atuam numa sociedade e nenhum manda mais do que o outro. Esse modelo de negócios fez o grupo crescer por todo o país. Chefes do tráfico de outros estados viraram parceiros comerciais, e algumas dessas facções até foram englobadas e passaram a se identificar como parte do CV. Esse tipo de operação é diferente do primeiro comando da capital, o PCC, uma facção sediada em São Paulo que tem uma estrutura empresarial clássica, com lideranças e hierarquias. Nos últimos 5 anos, o Comando Vermelho viveu uma fase de expansão nacional e até internacional. Segundo o mapa dos grupos armados, o CV foi a única organização criminosa a ampliar seu controle territorial no estado do Rio de Janeiro, enquanto todas as outras perderam espaço. Entre 2022 e 2023, o grupo aumentou em mais de 8% as áreas sob seu controle e retomou a liderança perdida para as milícias nos anos anteriores. E com isso, o CV passou a responder por quase 52% das áreas dominadas por grupos armados
na região metropolitana do Rio. Segundo Rafael Soares, nos últimos 6 anos, o Comando Vermelho expandiu sua presença para 25 estados brasileiros. Antes, ele tinha domínios em apenas 10 estados. O tráfico de drogas continua como a atividade mais importante da facção, principalmente nas áreas de fronteira, como a Amazônia. Mas hoje em dia, o lucro também passou a vir de outras fontes. Um boletim do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, em 2022, o crime organizado movimentou quase 147 bilhões de reais nos mercados ilegais de ouro, combustíveis, bebidas e tabaco. Especialistas também observam uma mudança na forma como o CV e outros grupos criminosos se armam. Além das vendas ilegais de armas que vêm do Paraguai e dos desvios da polícia, esses grupos têm infraestrutura para fabricar armas e impressoras 3D e outros equipamentos de ponta. Em agosto, a Polícia Federal desmontou uma fábrica clandestina que fazia a montagem de armas em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, quando foram apreendidas 4 impressoras 3D. Outra tecnologia que foi incorporada no arsenal desses grupos foram os drones, que lançam explosivos. Um deles, inclusive, foi usado para contra-atacar a operação policial mais recente. E isso tudo nos leva ao último capítulo dessa história, a Operação Contenção, realizada na terça-feira, dia 28 de outubro, cujo objetivo oficial era frear a expansão do Comando Vermelho. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro cumpriram mais de uma centena de mandados de prisão, principalmente nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Oeste. A ação envolveu mais de 2.500 policiais e, até o momento dessa gravação, teve como saldo mais de 100 mortos. O caos se espalhou pela cidade toda, com registros de tiroteios e bloqueios de ruas e avenidas por carros queimados até no centro do Rio de Janeiro. Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina. E o grande número de mortes também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse horrorizado com a operação nas favelas. Além disso, críticos questionam a eficácia dessas operações como política de segurança. A Terine Husek, do Instituto Fogo Cruzado, diz que não é possível ver uma relação direta entre a ação do governo e uma desmobilização do tráfico ou da milícia. Segundo ela, os territórios onde essas operações acontecem não costumam voltar para o controle do Estado e não apresentam melhoras da segurança e acesso aos serviços públicos. Já o Rafael Soares avalia que, enquanto os problemas de segurança pública forem tratados como uma guerra dos bons contra os maus, não haverá solução. Na visão dele, o problema é muito mais complexo e exige a ação do Estado de forma mais ampla. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como um sucesso. Mostramos ontem um duro golpe na criminalidade, que temos condições de vencer batalhas, temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecermos que essa guerra não será vencida sozinhos. A gente continua a acompanhar os desdobramentos dessa história em bbcbrasil.com, no YouTube, nas redes sociais e no WhatsApp. Até a próxima!